querido aluno do curso de especialização em educação cristã do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Muito bem-vindo à segunda semana do nosso curso e nós, nessa semana, trataremos primeiramente de alguns assuntos preliminares ainda relacionados aos fundamentos da educação cristã, ainda num caráter introdutório. E depois trataremos da família como um agente da educação cristã. Então, eu quero convidar você a considerar algumas perguntas para introduzirmos a nossa aula de hoje e assim falarmos da agenda que vamos tratar, principalmente nesse primeiro vídeo que compõe a nossa segunda semana de curso. Quem é ou quem são os ou o agente da educação cristã? Além disso, eu quero que você pense sobre qual é o conteúdo que deve compor a educação cristã. Como você responderia essa pergunta? Seria esse conteúdo um conteúdo limitado à transmissão de instrução bíblica, ou ele poderia ser mais abrangente? Ele deve ser um conteúdo ligado mais a questões privadas, ou pode ter o seu espaço, tem o seu valor também no espaço público? Como você pensa essa questão? Qual o propósito da educação cristã? Será que a educação cristã se propõe tão somente a formar o aspecto religioso do ser humano, ou o seu escopo, o seu propósito é um pouquinho mais amplo do que isso? Vamos tratar dessas questões e vamos começar falando a respeito do agente da educação cristã. E nesse sentido, nós temos uma afirmação categórica a fazer. A educação cristã, na verdade, não tem agentes no plural, mas ela tem um agente. E esse agente é Deus. A educação cristã tem um agente primordial, que é Deus. Porém, Deus, na sua infinita sabedoria, decidiu se valer de agentes secundários para cumprir esse papel de nos educar. Veja que a palavra de Deus, ela claramente diz que Deus é aquele que nos educa em primeiro lugar. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. É interessante esse texto do apóstolo Paulo. Ele diz que a graça de Deus se manifesta pedagogicamente, ela se manifesta educando-nos. O verbo grego que aparece aí é o verbo que dá origem à palavra pedagogia. Portanto, Deus é um educador. A graça de Deus, que é um aspecto, uma dimensão do próprio ser de Deus, ela é educadora. É Deus quem nos ensina. A palavra de Deus afirma isso em vários textos. Mas, como eu vinha dizendo, aprove a Deus, na sua infinita sabedoria, utilizar outros agentes secundários para nos ensinar também. Nós lemos o texto de Deuteronômios, capítulo 6, onde nós vemos ali a família se apresentando como um agente de educação, um agente de instrução, de formação das gerações mais novas. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 4, é dito que os pais devem instruir os seus filhos no temor do Senhor, na sabedoria do Senhor. Nós vemos lá na carta de Paulo a Timóteo, Paulo mencionando a avó e a mãe de Timóteo como pessoas que foram influentes e impactantes na instrução de Timóteo. Então, nós vemos aí que a família é designada por Deus como um agente de educação cristã. E vemos também que a palavra de Deus nos diz que a igreja também é utilizada por Deus, e a palavra de Deus diz isso claramente, como um veículo para instruir o seu povo, como um agente de instrução e de educação do seu povo. Em Levíticos nós vemos os sacerdotes sendo designados por Deus como pessoas que deveriam instruir o povo de Deus na verdade. Nós vemos também no Novo Testamento os apóstolos dizendo que se dedicariam à tarefa de pregar ou transmitir o conhecimento da palavra de Deus à igreja,
Em Efésios, o apóstolo Paulo diz que Deus entregou à igreja pastores mestres com o objetivo de instruí-la a fim de que ela chegasse à maturidade, não fosse levada por qualquer vento de doutrina. Portanto, fica claro na palavra de Deus que Deus usa como um agente secundário de educação cristã, embora seja ele mesmo quem se incumba dessa tarefa como agente primário, além da família, também a igreja. E vemos também, do ponto de vista histórico, embora isso não esteja claramente evidente na Escritura, mas o povo de Deus, ao longo do tempo, tem criado uma terceira instituição que se encarrega, muitas vezes, da instrução, em especial, de conteúdos especializados para os filhos dos crentes. Desde muito cedo na história, os judeus organizaram a sinagoga como uma ferramenta de instrução formal, de ensino especializado para os seus filhos. Depois surgiram as escolas rabínicas e vemos que é um tipo de formato que atende às famílias cristãs, embora não esteja explicitamente claro na Escritura que a escola seja uma agente educadora. Mas nós entendemos que, do ponto de vista da graça comum, Deus tem capacitado as escolas para fazer um trabalho importante, relevante, principalmente para transmissão de conteúdo especializado. Nós vemos, portanto, irmãos, que quanto ao agente da educação, Deus é esse agente principal. É Deus quem nos educa, até mesmo usando agentes secundários, quando a instrução é verdadeira e quando a educação realmente forma conforme Deus pretende que ela de fato cumpra o seu propósito, é sempre Ele que está por trás, Ele é o agente que causa isso. Mas Ele faz isso regularmente por meio de agentes secundários, a quem Ele delegou a tarefa educacional. Ele usa a família, Ele usa a igreja, que podem se organizar para abrir instituições escolares visando a ministração de ensino especializado. São esses, portanto, os agentes da educação cristã e nós vamos, ao longo do nosso curso, tratar e falar a respeito de cada um deles. E vamos tentar discernir qual é o papel que Deus delegou a cada um deles. Agora eu quero colocar uma situação, um caso de estudo aqui para vocês verem onde que deu errado e o que deu errado aqui, né? Então, uma situação obviamente hipotética, né? Jorge e Cristina Silva são membros assíduos da igreja cristã da cidade. Jorge é médico e Cristina é advogada. Eles trabalham muito, entre 45 e 50 horas por semana. Os filhos deles, João e Maria, eles têm 18 e 14 anos respectivamente e frequentam a igreja desde o berçário. Buscando incutir valores cristãos nos filhos, eles fizeram seus filhos cursar a escola cristã da cidade, desde o jardim da infância até o ensino médio. Em uma discussão à mesa, ao mencionarem que uma adolescente conhecida engravidara, os pais se surpreenderam ao verem os filhos defenderem a descriminalização do aborto. Desculpa o errinho aí. Descobriram também que os filhos sustentam opiniões progressistas sobre casamento homoafetivo e descriminalização de drogas. Assustados, os pais concordaram que devem checar com o pastor e o diretor da escola o que seus filhos andam aprendendo na igreja e na escola. Como vocês avaliam essa situação aí? Pensem um pouquinho sobre o caso. O que está acontecendo? O que está se desdobrando nos bastidores? Ao verem que os filhos estão sustentando opiniões contrárias àquelas que a palavra de Deus claramente estabelece para nós, qual é a reação desses pais? Reclamar a respeito disso com o pastor e reclamar a respeito disso com o diretor da escola. Mas veja só, tem algo errado aqui, né? Tem algo errado aqui. O que deu errado com a família Silva? O que está por trás disso aí que gerou uma situação que não é uma situação que se justifica à luz daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus espera para nós?
O que está errado nessa situação é que, embora a igreja e a escola se unam, a família como agentes da educação, a verdade é que a família ela tem prioridade e ela tem um espaço de maior relevância em relação às outras duas. Nós vamos discutir isso ao longo do nosso curso, né? Vamos falar aqui um pouquinho também a respeito do conteúdo e do propósito da educação cristã. O conteúdo e o propósito da educação cristã. Nesse sentido, queridos alunos e alunas, o conteúdo da educação cristã é também Deus. Deus ele é o agente primário da educação cristã, mas Deus também é o conteúdo, é o cerne daquilo que deve ser ensinado. Ele criou o homem para se relacionar com ele, num contexto pactual. Ele criou o homem para viver, o homem e a mulher para viverem em aliança com ele, e ele se deu a conhecer a eles, ele se revelou a eles, ele se manifestou a eles. Deus quer ser conhecido, portanto, do que toca a formação cristã, a educação cristã, a instrução, o conteúdo desse processo é Deus. E veja que é dito ali em Romanos que Deus se manifesta e se revela não necessariamente por meio da Escritura apenas, mas ele se revela também, o seu eterno poder, a sua divindade, se revelam por meio das coisas que foram criadas, sendo percebidas, sendo discernidas por meio dessas coisas. Portanto, Deus não se revela apenas por meio da sua palavra, ele se revela também por meio da sua criação. Mas a Escritura se torna o meio especial de conhecimento e de revelação de Deus, e inspirada por ele, ela se torna útil para ensinar, para repreender e para corrigir, para nos educar na justiça. Deus tem, portanto, esses dois meios através dos quais ele se faz conhecido a nós, a Escritura e a criação. Em ambos, ele se dá a conhecer. Com que propósito? Com que propósito nós devemos educar, nós devemos instruir? Com o propósito de levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Então, numa perspectiva cristã de educação, o conhecimento do mundo, das coisas criadas, não é o fim em si mesmo, mas é um meio. Nós conhecemos o mundo para quê? Para conhecer o seu Criador. Conhecer o mundo é importante, porque é o meio através do qual Deus se torna conhecido a nós. Sabedoria, o conhecimento nunca é um fim em si mesmo, mas é um meio que nos leva a conhecer a Deus. Veja essa afirmação categórica aqui em Jeremias. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Portanto, a sabedoria, o conhecimento a respeito das coisas não é um fim em si mesmo, mas contemplados da perspectiva certa, a partir de uma cosmovisão cristã, o conhecimento sempre nos levará ao propósito de discernir Deus através dele. O conhecimento de qualquer coisa, não apenas da Escritura. O conhecimento do mundo nos levará a discernir a presença, a beleza, a sabedoria, a glória do Criador e buscar conhecê-lo mais, se aproximar mais dele, se relacionar com ele. E isso nos leva a um aspecto importante, né? Que eu vou mencionar daqui a pouquinho. Mas antes disso, vem aqui mais um exercício para você. Pense nisso aqui. Uma vez que o conteúdo da educação cristã é a revelação divina e o seu propósito é conhecer a Deus, o escopo da educação cristã é basicamente a formação religiosa do indivíduo. O educador cristão se ocupa basicamente em fornecer conhecimento bíblico ao educando, a fim de instruí-lo a respeito do ser de Deus. Na prática, a educação cristã tem pouca intersecção com a educação formal ou secular.
uma vez que as disciplinas acadêmicas apenas incidentalmente mencionam a divindade ou o texto sagrado. À luz de tudo que nós conversamos na aula passada e nessa aula, você concordaria com essa afirmação? Você diria que ela está correta? Esse é o escopo da educação cristã? De fato, transmitir conhecimento religioso, fazer formação religiosa? Será que a educação cristã tem pouca intersecção com o conteúdo das disciplinas acadêmicas, que as disciplinas ensinadas na escola? Se nós pensarmos à luz de tudo que a gente falou sobre a cosmovisão como fundamento da educação cristã, a cosmovisão cristã, se nós vemos que Deus é tanto o agente quanto o conteúdo, quanto o propósito da educação cristã, nossa única conclusão é que essa afirmação ela está completamente equivocada. Completamente equivocada. O conteúdo da educação cristã é Deus. E o propósito da educação cristã é Deus. Se Deus é o conteúdo, veja só, a consequência dessa convicção é a de que o conteúdo da educação é a revelação de Deus. Tendo em vista o conceito de revelação geral, ou seja, o conceito de que Deus se dá a conhecer não apenas na Bíblia, mas também no mundo, nas coisas que foram criadas, nós podemos afirmar que a revelação divina é o objeto de toda a educação, inclusive daquela que não é cristã. Quem está ensinando qualquer coisa, quem está se propondo a educar os outros a respeito daquilo que existe no mundo, de fato está falando sobre a revelação de Deus, porque o mundo revela Deus. Se é assim, em termos de conteúdo, qual é o diferencial da educação cristã? A questão, meus irmãos, não é que a educação cristã só ensina a Bíblia e a educação secular ensina as outras coisas. Olhando a educação a partir de uma perspectiva cristã, quando nós ensinamos as outras coisas, também estamos ensinando a revelação. A única diferença é que nós entendemos que ao ensinar essas coisas, nós temos que discernir por trás delas o Criador. Esse é o propósito final, esse é o momento final em que queremos chegar. E a diferencial da educação cristã é que nós entendemos que a revelação geral, embora nos fale sobre Deus e nos revele Deus, ela não é percebida da forma correta pelo homem, uma vez que o homem foi afetado pelo pecado. E nós distorcemos essa revelação que Deus dá para nós. Na natureza, como diz o apóstolo Paulo, nós, pela nossa rebelião, nós impedimos que ela cumpra o seu propósito de nos perceber claramente a Deus e adoramos aspectos dessa criação. Por isso, precisamos de lentes corretivas. E que lentes corretivas são essas? Que nos ajudam a discernir a revelação geral de tal maneira que nós percebamos que ela nos aponta para Deus. Essas lentes corretivas são as Escrituras Sagradas. E, portanto, o grande diferencial das Escrituras Sagradas é que revelação geral e revelação especial vão caminhar como trem em trilho, vão sempre se interconectar. E a revelação especial ela servirá como uma lente corretiva da revelação geral, fazendo com que a miopia que o pecado nos causa seja corrigida e nós possamos discernir claramente o Criador por trás da criação. Então, veja só, qual é a grande diferença? Usando aqui as palavras do professor Felipe, a resposta é que, além da consciência de lidar com o mundo como revelação geral, nós vamos compreender isso, vamos entender isso. A educação cristã une a revelação geral à revelação especial, não separa as duas coisas, fazendo dessa segunda a lente através da qual a primeira é considerada. Em virtude do pecado que afetou tanto o mundo, que é o que nós queremos conhecer, quanto o homem, que é o sujeito que conhece, a Bíblia é fundamental para que o mundo nos seja mostrado de modo adequado. Mais especificamente, o conteúdo da educação cristã é a revelação geral vista através da revelação especial. A realidade criada vista por meio
da Escritura Sagrada. Então, o grande diferencial da educação cristã, meus irmãos, não é necessariamente o conteúdo. Não podemos confundir educação cristã com educação religiosa. Uma educação cristã que, de fato, esteja comprometida com a formação integral das pessoas, em educar as pessoas para que elas desenvolvam seu potencial, ela entende que qualquer assunto, qualquer tópico, qualquer matéria é apropriada para a educação cristã. A diferença é que ela vai olhar para as disciplinas acadêmicas, por exemplo, para as disciplinas escolares, e contemplá-las à luz das Escrituras Sagradas, para filtrar os elementos de idolatria, de rebelião, que o pecado acaba trazendo para dentro desse conhecimento, que se torna um conhecimento parcial, equivocado, mal direcionado. E por meio desse filtro nós vamos corrigi-lo. E o resultado disso será que o conhecimento a respeito de qualquer coisa nos levará ao propósito final da educação cristã, que é um relacionamento com Deus. E é sobre isso que a gente passa a falar agora, inclusive, né? O propósito da educação cristã, o propósito final da educação é sempre o conhecimento de Deus. Então, o conhecimento, do ponto de vista da educação cristã, nunca é fim, mas é meio. Um meio pelo qual nós entendemos e discernimos o mundo e Deus se torna conhecido para nós. Então, vamos elaborar um pouquinho mais a respeito disso, né? Então, o próprio Senhor Jesus nos diz isso, né? Quando nós conhecemos a Ele, quando nós conhecemos a revelação encarnada, o que nós conhecemos de fato é o Pai. O que nós conhecemos é o Deus verdadeiro. E há muitos outros versículos que nos levam a isso, né? O importante a respeito dessa questão aqui é nos mostrar o seguinte: esse versículo é crucial para a educação cristã. Por meio dele, Jesus nos mostra que o conhecimento sobre Deus, ele é um conhecimento encarnado e pessoal. Conhecer a Cristo, conhecer a pessoa de Jesus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, é conhecer a Deus. Portanto, o conhecimento de Deus não é simplesmente o conhecimento de uma série de informações a respeito dele, mas é o conhecimento de uma pessoa que se dá a conhecer para nós de uma forma especial em Cristo Jesus e de uma forma final e cabal ao nos entregar a Escritura Sagrada. A Escritura nos é dada para que nós possamos conhecer a Deus e nos relacionar com Ele. Então veja, quando a Bíblia fala de conhecimento, ela fala de uma série de coisas que vão muito além de informação, vão muito além de quantidade de dados que alguém é capaz de guardar no seu cérebro, na sua mente. Conhecimento é descrito, por exemplo, como sabedoria, e sabedoria tem um teor de transformação de vida, de viver a vida por um caminho que agrada a Deus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É trilhar o caminho correto que produz paz e produz uma vida plena. Conhecimento é descrito na Bíblia como amor, né? Nós já mencionamos isso na aula anterior. Tomou Adão a sua mulher Eva e a conheceu e teve um filho com ela. Então, até o amor erótico é descrito na Bíblia como algo uma espécie de conhecimento, né? E ampliando isso para além do aspecto de relacionamento íntimo entre homem e mulher, conhecer alguém significa amar alguém. Conhecer alguma coisa significa amar esse conteúdo, né, e se relacionar com ele num sentido íntimo e pessoal. Conhecimento é descrito também como temor, é descrito como obediência. Então, conhecimento na Escritura Sagrada é sempre algo que tem a ver com uma relação com alguém e que leva a uma transformação de todos os aspectos da vida. Você se relaciona com Deus e você responde a esse relacionamento ao conhecê-lo, obedecendo, temendo, amando, vivendo uma vida sábia, uma vida plena, uma vida abundante. Portanto, o conhecimento tem esse teor prático, esse teor relacional, e não é apenas
acumular uma quantidade enorme de dados e informações sobre Deus. Muito importante a gente considerar isso, né? E é importante entender que a Escritura é essa fonte de conhecimento que vai corrigir, que vai repreender, que vai nos educar para que nós possamos alcançar esse propósito de nos tornarmos perfeitos e habilitados para toda boa obra. É o conhecimento, esse relacionamento com Deus profundo que vai incitar amor, obediência, que vai nos tornar sábios, que vai nos levar a conhecer a Deus profundamente. Ele vai nos transformar, nos tornar perfeitos, íntegros. Isso não significa que você vai se tornar desprovido de pecado, obviamente que não. Mas significa que você vai amadurecer, você vai ser achado idôneo por Deus para servi-lo. Você vai viver uma vida plena, uma vida de plenitude, né? Suas deficiências vão sendo moldadas na medida em que você vai progredindo no seu conhecimento e no seu relacionamento com Deus. Pois bem, por que nós ensinamos? Mais uma vez citando aqui o Kang e o Perry, sem me deter muito nisso, eles também olham para essa questão do propósito da educação cristã de uma forma bastante abrangente. Nós ensinamos por obediência a Cristo, porque Ele mandou que nós fizéssemos discípulos de todas as nações, mas ensinamos para que as pessoas se conformem à imagem de Cristo. Ensinamos para que elas se tornem parecidas com Cristo. É uma transformação total que vem desse relacionamento causado pela educação e pela instrução, pelo conhecimento. Nós ensinamos para a salvação. E veja, salvação não é apenas tirar as pessoas do inferno e levá-las para o céu. Salvação é uma realidade passada, presente e futura. A salvação, ela aponta para a nossa justificação. A culpa do pecado foi removida por nós, mas também envolve a nossa progressiva santificação. Nós vamos sendo livres do poder do pecado sobre nossa vida, para que possamos nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. E ela vai implicar na nossa glorificação no futuro, quando a presença do pecado vai ser afastada completamente de nós. Nós ensinamos para que as pessoas tenham a sua fé alimentada, para que elas tenham uma vida marcada pela esperança, para que elas, por amor, obedeçam a Deus. Nós ensinamos para a edificação de todo o corpo todo, a igreja toda se torna madura, perfeita em Cristo. Ela não é levada por qualquer vento de doutrina, ela se torna uma igreja realmente sólida e amadurecida nos seus relacionamentos internos, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com o mundo. Portanto, nós ensinamos com o propósito de levar as pessoas a uma vida plena em Deus, a conhecer a Deus e a se sujeitar a Ele e a se relacionar com Ele. Deus é o pressuposto fundamental da educação cristã. Ele é o agente, o mestre por excelência. É, de certa forma, o conteúdo da educação, uma vez que a natureza do mundo é a revelação. Tudo nos ensina sobre ele. Ele é o propósito final da educação. Somente quando os diversos conhecimentos e habilidades que recebemos se tornam meios para se conhecer a Deus mais profundamente, mais intimamente, podemos dizer que fomos verdadeiramente educados. Portanto, nós aprendemos que, do ponto de vista da educação cristã, há apenas um pressuposto básico. O agente, o conteúdo e o propósito da revelação cristã apontam para a mesma pessoa, para o ser de Deus, para a pessoa de Deus. Portanto, Deus é o pressuposto básico da educação cristã. Nós não apenas ensinamos sobre Deus, mas entendemos que, de fato, nos bastidores é Ele quem nos ensina. O conteúdo desse ensino sempre aponta para Deus, e o propósito desse ensino é um conhecimento mais aprofundado, mais pessoal, mais íntimo e mais relacional do próprio Deus. Portanto, Deus é o pressuposto básico da educação cristã. E assim é, meus irmãos. Por quê? Porque a realidade é teorreferente, ela se explica, ela é referenciada
pelo próprio Deus, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos, portanto, a partir de agora, tratar dos agentes da educação cristã de uma forma mais detalhada. E a partir do nosso próximo vídeo, vamos falar um pouquinho a respeito da família como um agente de educação cristã. Mas, concluindo esse primeiro vídeo, eu gostaria de levar você a refletir sobre essas questões que estão aí na tela. Pense sobre elas, reflita sobre elas, permita que essas questões sondem o seu coração e reaja a elas, fazendo uma reflexão ali naquele nosso espaço da atividade reflexiva, né? Então, como que esses aspectos que nós aprendemos a respeito do pressuposto básico da educação de Deus como conteúdo, como agente, como propósito da educação cristã, afetam você e interferem na sua prática como educador cristão, seja na sua casa, seja no contexto da sua igreja, seja no contexto de uma escola cristã onde você ensina, ou até mesmo no contexto de uma escola secular onde você tem sido usado por Deus como educador. Você aprendeu hoje que se a realidade é até o referente, se todo o conteúdo ensinado no final das contas aponta para Deus, como isso pode ajudar você que trabalha para a glória de Deus no contexto de uma escola secular. Um ambiente extremamente desafiador, mas você pode fazer a diferença, porque todo o conteúdo ensinado, em última análise, aponta para o Senhor. Que Deus abençoe você. No nosso próximo vídeo nós vamos falar a respeito do primeiro agente secundário da educação cristã, que é a família. Deus abençoe e nos vemos lá.